Ah, Sonic, jogos tão mágicos e incríveis que eu amava jogar quando moleque. Correr pelas colinas verdejantes de Green Hill Zone ao som daquela música clássica pela primeira vez foi uma experiência que eu não me arrependo de ter tido. E com certeza não tem como ter nada de esquisito e assustador neles, né? Afinal eram joguinhos feitos pra crianças. Tá, eu acho que todo mundo aqui conhece ou pelo menos já viu alguma vez Sonic EXE. A creepypasta que foi responsável por alavancar toda uma era de jogos assombrados que vieram depois dela na internet. Mas que apesar de toda a fama e a legião de fãs que ela conseguiu na época, Sonic EXE também ficou conhecido por ser uma das creepypastas mais ridículas que já existiram. Principalmente por ser extremamente mal escrita, tosca e cheia de clichês. Mas bem, então como que foi que ela surgiu? Em agosto de 2011, um usuário chamado JCDIN, essa coisa aí, publicou na Creepypasta Wiki uma história sobre um garoto que conseguiu uma cópia estranha de Sonic de um de seus amigos. Porém, depois de iniciar o jogo, ele percebeu que tinha algo muito macabro escondido ali dentro. Uma entidade maligna feita de pura escuridão, algo que teve suas origens em uma dimensão desconhecida pelos seres humanos, e que é tão poderosa ao ponto de ter conseguido copiar a aparência do Sonic e usar os seus poderes para se enfiar no código do jogo. E é aqui que eu paro de levar essa história a sério, porque mano, não tem como tancar uma entidade cósmica que simplesmente do nada decidiu virar o Sonic só porque sim. Tipo, calma lá né meu filho, palhaçada tem limite. E eu não vou ler a história completa aqui, porque primeiro ela é bem ruinzinha. Tipo, sério mesmo, o Sonic vira um ursinho de pelúcia sangrando no final da história, não tem como isso aqui ser bom. E segundo, porque tem algo bem mais interessante que eu tô a fim de abordar aqui. A creepypasta, apesar de não ser muito boa, acabava combinando o mascote mais famoso da SEGA, que já tinha uma base de fãs gigantesca, com horror cósmico e outras coisas bem macabras. Então por causa disso não demorou muito para ela começar a ficar extremamente famosa na internet. E no seu ápice de popularidade em 2012, um criador de jogos chamado Misty Crimson decidiu lançar um fangame que recriava exatamente o jogo macabro do Sonic que as pessoas estavam tão obcecadas sobre. E eu nem preciso falar que ele foi um sucesso, né? Youtubers extremamente famosos na época começaram a postar vídeos jogando Sonic EXE no YouTube, o que acabou aumentando ainda mais a popularidade dessa versão macabra do Sonic. Inclusive foi em um vídeo do Coisa de Nerd que eu acabei tendo meu primeiro contato com essa lenda. E na minha memória aquilo foi simplesmente uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida. Só que é aquilo, né? Se a creepypasta original já não era lá essas coisas, eu duvido muito que o jogo realmente vai ser tão assustador quanto eu me lembrava. E pra tirar essa dúvida de uma vez por todas, eu decidi baixar o jogo original pra finalmente ver se essa coisa era realmente tão macabra e bizarra quanto as pessoas faziam parecer na época. Então, sem mais enrolação, vamos dar uma olhada no que realmente tinha por trás desse arquivo executável que acabou assombrando o computador de milhares de pessoas. O jogo já começa em uma tela de seleção de personagens bem esquisita. Com um céu vermelho e um som distorcido de fundo, aqui temos o Tails, Knuckles e o Robotnik. Porém, só conseguimos escolher jogar com Tails, já que os outros dois estão bloqueados. Nós começamos na Green Hill Zone de sempre, porém agora a música da fase tá invertida. Pois é, essa era uma época em que áudios ao contrário eram um ápice de terror da internet. De começo a fase até que parecia normal, porém depois de um tempo eu percebi que não tinha nenhum inimigo, item ou plataforma. Era só um terreno totalmente plano. E depois de andar por um tempinho, começamos a encontrar alguns animais que o Sonic salvava no jogo original. Porém, digamos que aqui eles não tiveram um final tão feliz assim. Então depois de passar por mais alguns corpos, a música para do nada. E então encontramos o Sonic, ou pelo menos o que parece ser ele. Então depois disso vamos parar em uma Green Hill Zone completamente tomada por chamas. Porém digamos que a minha exploração nesse mapa não durou tanto tempo assim.
E eu sei que esse era pra ser um momento assustador e ui, medos e tals, mas cara, eu comecei a rir que nem um idiota quando o Tails deu esse grito. Tipo, não combina nada com o boneco, é só uma mulher genérica gritando. Véi, não faz sentido, é muito tosco. E depois disso nós voltamos pro menu, porém agora só podemos escolher o Knuckles. E até que faz sentido, né, já que o Tails virou camiseta de saudade. E agora o nome da fase é Você Não Pode Correr, onde ficamos andando em uma estrutura de metal com um céu vermelho. E eu sei que parece estranho, mas eu me senti muito mais tranquilo e confortável aqui do que com medo. E isso foi por causa da música dessa fase, que é muito boa, cara, escuta só isso. Mas é bem óbvio que essa minha tranquilidade aqui não durou muito tempo, né? O jogo nos dá a opção de tentar bater na criatura, mas ela é muito rápida pra gente e todas as nossas tentativas acabaram sendo em vão. Assim o Knuckles acaba tendo o mesmo destino do Tails, que é fazer um grito genérico de mulher.mp3. E agora o único personagem vivo é o Robotnik, porém não por muito tempo. E não tem muito pra falar sobre essa última fase. Ela é na mesma pegada que as outras duas, ficar andando no mapa até ser enrabado pelo Sonic. A única coisa que vale a pena comentar aqui é a trilha sonora, que de novo é muito boa e marcante. Então depois de alguns minutos andando sem rumo, nós somos pegos pela entidade. Só que agora uma imagem realista desse Sonic doentio aparece na tela, que estranhamente me lembra aqueles compilados de mob do Minecraft na vida real, mas enfim. Depois de alguns segundos em silêncio, a mensagem "Eu sou Deus" aparece na tela. E então o jogo fecha, acabando assim a experiência de Sonic EXE. E cara, eu até que me surpreendi bastante. Ele é tosco? Sim, pra caramba. Principalmente esses gritinhos que os bonecos ficam dando. Sério, isso aí tirou completamente a minha imersão do jogo. Mas mesmo assim, ele até que tem seu charme. A trilha sonora é genuinamente boa e bem marcante. A gameplay, apesar de bem curtinha e um pouquinho mal programada, é até que legalzinha. O vilão principal é meio bobinho, mas cumpre o seu papel de ser a versão malvadinha do Sonic e tals. E no geral, isso aqui tá bem longe de ser aquela coisa extremamente assustadora que eu me lembrava quando criança. Mas ainda assim é algo legal de se ver de novo depois de tantos anos, e não tem como negar, isso aqui foi um pedaço importante da internet. É algo que marcou muitas pessoas, principalmente por ter saído em uma época que tudo era mais simples aqui no YouTube. Porém, por mais que já se passaram 13 anos desde sua criação, essa história ainda tem uma comunidade de fãs bem ativas, ao ponto que diversas versões diferentes de Sonic EXE foram surgindo com o passar do tempo. Versões que sinceramente são 1000 vezes melhores e mais criativas do que a original. Não que isso fosse uma tarefa muito difícil, né? Assim, mantendo viva até hoje uma comunidade que tinha tudo pra ser esquecida no finalzinho de 2012, e isso é algo bem impressionante, ainda mais na internet. Tem algumas outras coisinhas que eu não mencionei aqui, mas o principal eu consegui mostrar. Sonic EXE foi um produto de sua época, um lugar onde colocar olhos escuros e pupilas vermelhas nos personagens já era o suficiente para deixar as pessoas com medo. Então, olhando hoje em dia, ele não é bom, mas também não é tão ruim. Eu diria que, sei lá, ele existe. E sinceramente, eu acho que isso foi o melhor para ele. Então compartilhe nos comentários a sua experiência com essa história e esse jogo. Vai ser bem interessante saber o que vocês passaram na mão desse jogo antigamente. Então é isso, se inscreve no canal se você me achou interessante e vejo vocês quando eu tiver com vontade de fazer outro vídeo.